Allan Poe. Para a muito estranha, embora muito familiar narrativa que estou a escrever, não espero nem solicito crédito. Louco, em verdade, seria eu para esperá-lo. Num caso em que meus próprios sentidos rejeitam seu próprio testemunho. Contudo, louco não sou e com toda certeza não estou sonhando. Mas amanhã morrerei e hoje quero aliviar minha alma. Meu imediato propósito é apresentar ao mundo, plena e sucintamente e sem comentário, uma série de simples acontecimentos domésticos. Pelas suas consequências, estes acontecimentos me aterrorizaram, me torturaram e me aniquilaram. Entretanto, não tentarei explicá-los. Para mim, apenas se apresentam cheios de horror. Para muitos, parecerão menos terríveis do que grotescos. Mais tarde, talvez, alguma inteligência se encontre que reduza meu fantasma a um lugar comum. Alguma inteligência mais calma, mais lógica e bem menos excitável do que a minha, e que perceberá nas circunstâncias que pormenorizo com terror, apenas a vulgar sucessão de causas e efeitos, bastante naturais. Salientei-me desde a infância pela docilidade e humanidade de caráter. Minha ternura de coração era mesmo tão notável que fazia de mim motivo de troça de meus companheiros. Gostava de modo especial de animais e meus pais permitiam que eu possuísse grande variedade de bichos favoritos. Gastava com eles a maior parte de meu tempo e nunca me sentia tão feliz como quando lhes dava comida e os acariciava. Esta particularidade de caráter aumentou com o meu crescimento e, na idade adulta, dela extraía uma de minhas principais fontes de prazer. Aqueles que têm dedicação, afeição a um cão fiel e inteligente, pouco dificuldade têm em explicar a natureza ou a intensidade da recompensa que daí deriva. Há qualquer coisa no amor sem egoísmo e abnegado de um animal, que atinge diretamente o coração de quem tem tido frequentes ocasiões de experimentar a amizade mesquinha e a fidelidade frágil do simples homem. Casei-me ainda moço e tive a felicidade de encontrar em minha mulher um caráter adequado ao meu. Observando minha predileção pelos animais domésticos, não perdi a ela a oportunidade de procurar os das espécies mais agradáveis. Tínhamos pássaros, peixes dourados, um lindo cão, coelhos, um macaquinho e um gato. Este último era um belo animal, notavelmente grande, todo preto e de uma sagacidade de espantar. Ao falar da inteligência dele, minha mulher, que no íntimo não tinha nem um pouco de superstição, fazia frequentes alusões à antiga crença popular que olhava todos os gatos pretos como feiticeiras disfarçadas. Não que ela se mostrasse jamais séria a respeito desse ponto, e eu só menciono isto, afinal, pelo simples fato de, justamente agora, ter me vindo a lembrança. Plutão, assim se chamava o gato, era o meu preferido e companheiro. Só eu lhe dava de comer e ele me acompanhava por toda a parte da casa por onde eu andasse. Nossa amizade durou, desse modo, vários anos, durante os quais não só o meu caráter como o meu temperamento emburreço ou, ao confessá-lo, sofreram, devido ao demônio da intemperança, uma modificação radical para pior. Tomava-me o dia a dia, mais taciturno, mais irritadiço, mais indiferente aos sentimentos dos outros. Sofria ao empregar linguagem desabrigada ao dirigir-me a minha mulher. No fim, cheguei mesmo a tratá-la com violência. Meus animais, certamente, sentiam uma mudança operada em meu caráter. Não apenas não lhes dava atenção alguma, como ainda os maltratava. Quanto a Pluto, porém, ainda despertava em mim consideração suficiente que me impedia de maltratá-lo, ao passo que não sentia escrúpulo algum em maltratar os coelhos, o macaco e mesmo o cão, quando, por acaso ou afeto, cruzavam meu caminho. Meu mal, porém, ia tomando conta de mim. Que outro mal pode se comparar ao álcool? E no fim, até Pluto, que começava agora a envelhecer e, por conseguinte,
se tomara um tanto rabugento. Até mesmo Pluto começou a sentir os efeitos de meu mau humor. Certa noite, ao voltar a casa, muito embriagado, de uma de minhas andanças pela cidade, tive a impressão de que o gato evitava a minha presença. Apanhei-o e ele, assustado ante a minha violência, me feriu a mão, levemente, com os dentes. Uma fúria demoníaca apoderou-se instantaneamente de mim. Já não sabia mais o que estava fazendo. Dir-se-ia que, súbito, minha alma abandonara o corpo, e uma perseveridade mais do que diabólica, causada pela genebra, fez vibrar todas as fibras do meu ser. Tirei do bolso um canivete, abri-o, agarrei o pobre animal pela garganta e, friamente, arranquei de sua órbita um dos olhos. Enrubeço, estremeço, arraso-me de vergonha ao referir-me aqui a essa abominável atrocidade. Quando, com a chegada da manhã, voltei à razão, dissipados já os vapores de minha orgia noturna. Experimentei, pelo crime que praticaram, um sentimento que era um misto de horror e remorso, mas não passou de um sentimento superficial e equívoco, pois minha alma permaneceu impassível. Mergulhei novamente em excessos, afogando logo no vinho a lembrança de que acontecera. Entre mentes, o gato se restabeleceu lentamente. A órbita do olho perdido apresentava, é certo, um aspecto horrendo, mas não parecia mais sofrer qualquer dor. Passeava pela casa como de costume, mas, como bem se poderia esperar, fugia, tomado de extremo terror, à minha aproximação. Restava-me ainda o bastante de meu antigo coração para que, a princípio, sofresse com aquela evidente aversão por parte de um animal que, antes, me amara tanto. Mas esse sentimento logo se transformou em irritação, e, então, como para perder-me final e irremissivelmente, surgiu o espírito de perseveridade. Desse espírito, a filosofia não toma conhecimento, não obstante tão certo. Como existe minha alma, creio que a perseveridade é um dos impulsos primitivos do coração humano, uma das faculdades ou sentimentos primários que dirigem o caráter do homem. Quem não se viu centenas de vezes a cometer ações vis ou estúpidas pela única razão de que sabia que não devia cometê-las? Acaso não sentimos uma inclinação constante, mesmo quando estamos no melhor do nosso juízo, para violar aquilo que é lei? Simplesmente porque a compreendemos como tal. Esse espírito de perseveridade, digo eu, foi a causa da minha queda final. O vivo e insondável desejo da alma de atormentar-se a si mesma, de violentar sua própria natureza, de fazer o mal pelo próprio mal, foi o que me levou a continuar e, afinal, a levar a cabo o suplício que infligia ao inofensivo animal. Uma manhã, a sangue frio, meti-lhe um nó arredio em torno do pescoço e enforquei-o no galho de uma árvore. Filo, com os olhos cheios de lágrimas, com o coração transbordante do mais amargo remorso. Enforquei-o porque sabia que ele me amara e porque reconhecia que não me dera motivo algum para que me voltasse contra ele. Enforquei-o porque sabia que estava cometendo um pecado mortal que comprometia a minha alma imortal, afastando-a, se é que isso era possível, da misericórdia infinita de um Deus infinitamente misericordioso e infinitamente terrível. Na noite do dia que foi cometida essa ação tão cruel, fui despertado pelo grito de fogo! As cortinas de minha cama estavam em chamas. Toda a casa ardia. Foi com grande dificuldade que minha mulher, uma criada e eu conseguimos escapar do incêndio. A destruição foi completa. Todos os meus bens terrenos foram tragados pelo fogo e desde então me entreguei ao desespero. Não pretendo estabelecer relação alguma entre causa e efeito, entre o desastre e a atrocidade por mim cometida, mas estou descrevendo uma sequência de fatos e não desejo omitir nenhum dos elos dessa cadeia de acontecimentos. No dia seguinte ao do incêndio, visitei as ruínas. As paredes, com exceção de uma apenas,
tinham desmoronado. Essa única exceção era constituída por um fino tabique interior, situado no meio da casa, junto ao qual se achava a cabeceira de minha cama. O reboco havia aí, em grande parte, resistido à ação do fogo, coisa que atribuía ao fato de ter sido ele construído recentemente. Densa multidão se reunira em torno dessa parede e muitas pessoas examinavam, com particular atenção e minuciosidade, uma parte dela. As palavras estranho, singular, bem como outras expressões semelhantes, despertaram minha curiosidade. Aproximei-me e vi, como se gravada em baixo relevo sobre a superfície branca, a figura de um gato gigantesco. A imagem era de uma exatidão verdadeiramente maravilhosa. Havia uma corda em torno do pescoço do animal. Logo que a vi tal aparição, pois não poderia considerar aquilo como sendo outra coisa, o assombro e terror que se me apoderaram foram extremos. Mas, finalmente, a reflexão veio em meu auxílio. O gato, lembrei-me, fora enforcado num jardim existente junto à casa. Aos gritos de alarma, o jardim fora imediatamente invadido pela multidão. Alguém deve ter retirado o animal da árvore, lançado-o através de uma janela aberta para dentro do meu quarto. Isso foi feito, provavelmente com a intenção de despertar-me. A queda das outras paredes havia comprimido a vítima de minha crueldade no gesso recentemente colocado sobre a parede que permanecera em pé. A cal do muro, com as chamas e o amoníaco desprendido da carcaça, produzir a imagem tal qual eu agora a via. Embora isso satisfizesse prontamente minha razão, não conseguia fazer o mesmo de maneira completa com minha consciência, pois o surpreendente fato que acabo de descrever não deixou de causar-me, apesar de tudo, profunda impressão. Durante meses, não pude livrar-me do fantasma do gato e, nesse espaço de tempo, nasceu em meu espírito uma espécie de sentimento que parecia remorso, embora não o fosse. Cheguei, mesmo, a lamentar a perda do animal e a procurar nos sórdidos lugares que frequentava outro bichano da mesma espécie e de aparência semelhante que pudesse substituí-lo. Uma noite em que me achava sentado, meio aturdido, num antro mais do que infame, tive a atenção despertada subitamente por um objeto negro que jazia no alto de um dos enormes barris de genebra ou rum, que constituíam quase que o único mobiliário do recinto. Fazia já alguns minutos que olhava fixamente o alto do barril, e o que então me surpreendeu foi não ter visto antes o que havia sobre o mesmo. Aproximei-me e toquei-o com a mão. Era um gato preto, enorme, tão grande quanto Pluto, e que, sob todos os aspectos, salvo um, se assemelhava a ele. Pluto não tinha um único pelo branco em todo o corpo, e o bichano que ali estava possuía uma mancha larga e branca, embora de forma indefinida, a cobrir-lhe quase toda a região do peito. Ao acariciar-lhe o dorso, ergueu-se imediatamente, ronronando com força e esfregando-se em minha mão, como se a minha atenção lhe causasse prazer. Era, pois, o animal que eu procurava. Apressei-me em propor ao dono a sua aquisição, mas este não manifestou interesse algum pelo felino. Não o conhecia, jamais o vira antes. Continuei a acariciá-lo e, quando me dispunha a voltar para casa, o animal demonstrou disposição de acompanhar-me. Permiti que o fizesse, detendo-me de vez em quando no caminho para acariciá-lo. Ao chegar, sentiu-se imediatamente à vontade, como se pertencesse à casa, tomando-se logo um dos bichanos preferidos de minha mulher. De minha parte, passei a sentir logo aversão por ele. Acontecia, pois, justamente o contrário do que eu esperava. Mas a verdade é que não sei como nem por que seu evidente amor por mim se desgostava e aborrecia. Lentamente, tais sentimentos de desgosto e fastio se converteram no mais amargo ódio. Evitava o animal uma sensação de vergonha, bem como a lembrança da crueldade que praticara.
impediam-me de maltratá-lo fisicamente. Durante algumas semanas não lhe bati nem pratiquei contra ele qualquer violência, mas aos poucos, muito gradativamente, passei a sentir por ele inenarrável horror, fugindo em silêncio de sua odiosa presença como se fugisse de uma peste. Sem dúvida, o que aumentou o meu horror pelo animal foi a descoberta, na manhã do dia seguinte ao que levei para casa, que, como Pluto, também havia sido privado de um dos olhos. Tal circunstância, porém, apenas contribuiu para que minha mulher sentisse por ele maior carinho, pois, como já disse, era dotada em alto grau dessa ternura de sentimentos que constituíra, em outros tempos, um de meus traços principais, bem como a fonte de muitos de meus prazeres mais simples e puros. No entanto, a preferência que o animal demonstrava pela minha pessoa parecia aumentar em razão direta da aversão que sentia por ele. Seguia-me os passos com uma pertinácia que dificilmente poderia fazer com que o leitor compreendesse. Sempre que me sentava, enrodilhava-se embaixo da minha cadeira ou me saltava ao colo, cobrindo-me com suas odiosas carícias. Se me levantava para andar, metia-se-me entre as pernas e quase me derrubava, ou então, cravando suas longas e afiadas garras em minha roupa, subia por ela até meu peito. Nessas ocasiões, embora tivesse ímpetos de matá-lo de um golpe, obstinha-me de fazê-lo, devido, em parte, à lembrança do meu crime anterior, mas, sobretudo, apresso-me a confessá-lo, pelo pavor externo que o animal me despertava. Esse pavor não era exatamente um pavor de mal físico, e, contudo, não saberia defini-lo de outra maneira. Quase me envergonha confessar, sim, mesmo nesta cela de criminoso, quase me envergonha confessar que o terror e o pânico que o animal me inspirava eram aumentados por uma das mais puras fantasias que se possa imaginar. Minha mulher, mais de uma vez, me chamara atenção para o aspecto da mancha branca a que já me referi, e que constituía a única diferença visível entre aquele estranho animal e o outro que eu enforcara. O leitor, de certo, se lembrará de que aquele sinal, embora grande, tinha a princípio uma forma bastante indefinida, mas lentamente, de maneira quase imperceptível, que a minha imaginação, durante muito tempo, lutou para rejeitar como fantasiosa, adquirida por fim uma nitidez rigorosa de contornos. Era agora a imagem de um objeto cuja menção me faz tremer e, sobretudo por isso, eu o encarava como um monstro de horror e repugnância, do qual eu, se tivesse coragem, me teria livrado. Era agora, confesso, a imagem de uma coisa odiosa, abominável, a imagem da forca. Ó, lúgubre e terrível máquina de horror e de crime, de agonia e de morte. Na verdade, aquele momento eu era um miserável, um ser que ia além da própria miséria da humanidade. Era um besta fera, cujo irmão fora por mim desdenhosamente destruído. Um besta fera que se engendrara em mim, homem feito à imagem de Deus Altíssimo. Ó, grande e insuportável infortúnio, ai de mim! Nem de dia, nem de noite, conheceria jamais a bênção do descanso. Durante o dia, o animal não me deixava sós um único momento, e à noite despertava de hora em hora, tomado do indescritível terror de sentir o hálito quente da coisa sobre o meu rosto, e o seu enorme peso, encarnação de um pesadelo que não podia afastar-me de mim, pousado eternamente sobre o meu coração. Sob a pressão de tais tormentos, sucumbiu-me o pouco que restava em mim de bom. Pensamentos maus converteram-se em meus únicos companheiros, os mais sombrios e os mais perversos dos pensamentos. Minha rabugice habitual se transformou em ódio por todas as coisas e por toda a humanidade. E enquanto eu agora me entregava cegamente a súbitos, frequentes e irreprimíveis acessos de cólera, minha mulher, pobre dela, não se queixava nunca, convertendo-se na mais paciente e sofredora das vítimas.
Um dia acompanhou-me para ajudar-me numa das tarefas domésticas, até o porão do velho edifício em que nossa pobreza nos obrigava a morar. O gato seguiu-nos e, quase fazendo-me rolar escada abaixo, me exasperou a ponto de perder o juízo. Apanhando uma machadinha e esquecendo o terror pueril que até então contivera minha mão, dirigi ao animal um golpe que teria sido mortal se atingisse o alvo, mas minha mulher segurou-me o braço, detendo o golpe. Tomado, então, de fúria demoníaca, livrei o braço do obstáculo que o detinha e cravei-lhe a machadinha no cérebro. Minha mulher caiu morta, instantaneamente, sem lançar um gemido. Realizo o terrível assassínio. Procurei, movido por súbita resolução, esconder o corpo. Sabia que não poderia retirá-lo da casa, nem de dia, nem de noite, sem correr o risco de ser vistos pelos vizinhos. Correram-me vários planos. Pensei por um instante em cortar o corpo em pequenos pedaços e destruí-los por meio do fogo. Resolvi depois cavar uma fossa no chão da adega. Em seguida, pensei em atirá-lo ao poço do quintal. Mudei de ideia e decidi metê-lo num caixote, como se fosse uma mercadoria, na forma habitual, fazendo com que um carregador o retirasse da casa. Finalmente tive uma ideia que me pareceu muito mais prática. Resolvi emparedá-lo na adega, como faziam os monges da Idade Média com suas vítimas. Aquela adega se prestava muito bem para tal propósito. As paredes não haviam sido construídas com muito cuidado e, pouco antes, haviam sido cobertas em toda sua extensão, com um reboco que a umidade impedira de endurecer. Ademais, havia uma saliência numa das paredes, produzida por alguma chaminé ou lareira, que fora tapada para que se assemelhasse ao resto da adega. Não duvidei de que poderia facilmente retirar os tijolos daquele lugar, introduzir o corpo e recolocá-los no mesmo modo, sem que nenhum olhar pudesse descobrir nada que despertasse suspeita. E não me enganei com meus cálculos. Por meio de uma alavanca, desloquei facilmente os tijolos e, tendo depositado o corpo, com cuidado, de encontro à parede interior, segurei-o nessa posição até poder recolocar, sem grande esforço, os tijolos em seu lugar, tal como estavam anteriormente. Arranjei cimento, cal e areia e, com toda a precaução possível, preparei uma argamassa que não se podia distinguir da anterior, cobrindo com ela escrupulosamente a nova parede. Ao terminar, senti-me satisfeito, pois tudo correra bem. A parede não apresentava o menor sinal de ter sido rebocada. Limpei o chão com maior cuidado e, lançando o olhar em torno, disse de mim para comigo: pelo menos aqui o meu trabalho não foi em vão. O passo seguinte foi procurar um animal que havia sido a causa de tão grande desgraça, pois resolvera finalmente matá-lo. Se naquele momento tivesse podido encontrá-lo, não haveria dúvida quanto à sua morte. Mas parece que o esperto animal se alarmara ante a violência de minha cólera e procurava não aparecer diante de mim, enquanto me encontrasse naquele estado de espírito. Impossível descrever ou imaginar o profundo e abençoado alívio que me causava a ausência de tão detestável felino. Não apareceu também durante a noite, e assim, pela primeira vez, desde sua entrada em casa, consegui dormir tranquilo e profundamente. Sim, dormi mesmo com o peso daquele assassínio sobre a minha alma. Transcorreram o segundo e o terceiro dia, e o meu algoz não apareceu. Pude respirar novamente, como homem livre. O monstro, aterrorizado, fugira para sempre de casa. Não tomaria a vê-lo. Minha felicidade era infinita. A culpa de minha tenebrosa ação pouco me inquietava. Foram feitas algumas investigações, mas respondi prontamente a todas as perguntas. Procedeu-se também a uma vistoria em minha casa, mas naturalmente nada podia ser descoberto. Eu considerava já como coisa certa a minha felicidade futura. No quarto dia após o assassinato, uma caravana policial chegou, inesperadamente, à casa e realizou de novo rigorosa investigação. Seguro, no entanto, de que ninguém descobriria jamais o lugar em que eu ocultara o cadáver,
Não experimentei a menor perturbação. Os policiais pediram-me que eu acompanhasse em sua busca. Não deixaram de enquadrinhar um canto sequer da casa. Por fim, pela terceira ou quarta vez, desceram novamente ao porão. Não me alterei o mínimo que fosse. Meu coração batia calmamente, como o de um inocente. Andei por todo o porão, de ponta a ponta. Com os braços cruzados sobre o peito, caminhava calmamente de um lado para o outro. A polícia estava inteiramente satisfeita e preparava-se para sair. O júbilo que me inundava o coração era forte demais para que pudesse contê-lo. Ardia de desejo de dizer uma palavra, uma única palavra, à guisa de triunfo, e também para tomar duplamente evidente a minha inocência. Senhores, disse, por fim, quando os policiais já subiam a escada, é para mim motivo de grande satisfação haver desfeito qualquer suspeita. Desejo a todos os senhores ótima saúde e um pouco mais de cortesia. Diga-se de passagem, senhores, que esta é uma casa muito bem construída. Quase não sabia o que dizia, em meu desejo de falar com naturalidade. Poderia mesmo dizer que é uma casa excelentemente construída. Essas paredes, os senhores já se vão. Essas paredes são de grande solidez. Nessa altura, movido por pura e frenética fanfarronada, bati com força, com a bengala que tinha na mão, justamente na parte da parede atrás da qual se achava o corpo da esposa de meu coração. Que Deus me guarde e livre das garras de Satanás. Mal o eco das batidas mergulhou no silêncio, uma voz me respondeu do fundo da tumba, primeiro com um choro entrecortado e abafado, como os soluços de uma criança. Depois, de repente, com um grito prolongado, estridente, contínuo, completamente anormal e humano. Um uivo, um grito agudo, metade de horror, metade de triunfo, como somente poderia ter surgido do inferno, da garganta dos condenados, em sua agonia e dos demônios exultantes com a sua condenação. Quanto aos meus pensamentos, é loucura falar. Senti-me desfalecer, cambaleei até a parede oposta. Durante um instante, o grupo de policiais deteve-se na escada, imobilizado pelo terror. Decorrido o momento, 12 braços vigorosos atacaram a parede, que caiu por terra. O cadáver, já em adiantado estado de decomposição e coberto de sangue coagulado, apareceu, ereto, aos olhos dos presentes. Sobre sua cabeça, com a boca vermelha, dilatada e o único olho chamejante, achava-se pousado o animal odioso, cuja astúcia me levou ao assassínio e cuja voz reveladora me entregava ao carrasco. Eu havia emparedado o monstro dentro da tumba. Se você gostou, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Também se inscreva aqui no canal. Eu desejo a vocês bons estudos e ótimas leituras. Não se esqueça de se inscrever no canal para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Obrigada por assistir até aqui e tchau!